Olá, muito obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um programa de segunda-feira, Comando Geral, aqui na TV Cuiabá, canal 11.1. Você viu que agora ficou facinho acessar o canal da TV Cuiabá, o nosso programa, especialmente Comando Geral, os programas anteriores da casa. A partir das 11 horas nós temos o programa Éder Moraes, Fatos e Versões, sempre com uma entrevista histórica, apresentada com alguém da sociedade cuiabana ou de expressão nacional. Logo na sequência, algumas músicas de flashback para dar uma respirada. Daí, meio-dia, começamos aqui o programa Comando Geral, sempre também com um entrevistado de interesse público. Às 2 horas, nós voltamos com outro programa, Fatos e Versões, outras entrevistas, e encerramos das 14h30 às 3h30 aí, com músicas, flashbacks que marcaram sua vida, que marcaram época, realmente músicas que marcaram a sua vida como um todo. Nosso convidado de hoje, você já deve ter visto aí na tela, o José Martinho Filho. Ele é contador aposentado, analista de governo da Cefaz, aqui no estado de Mato Grosso, contador especialista em finanças públicas, formado pela ESAF, Instituto FMI, especialista em contas eleitorais e partidárias, que vai ser o foco aqui praticamente da nossa entrevista. Você que é pré-candidato, você que foi eleito e vai para a reeleição, não perca esse programa, porque terão informações aqui da mais atualizada possível quanto ao quadro eleitoral de 2024, procedimentos, como agir, como não cometer pecados e acabar ficando impedido de disputar uma eleição. Ele também é membro, vice-coordenador da Câmara de Estudos Contábeis e Eleitorais do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso. E para agregar tudo isso, que acaba lidando com a questão jurídica, está formando nesse semestre no curso de Direito, com foco em Direito Eleitoral, como um complemento das suas atividades, né? Porque sempre quando a gente, ou um candidato, um pré-candidato, contrata um contador, contrata sempre um advogado também para cuidar das questões eleitorais. O José Martinho Filho vai agregar essas duas funções, mas com uma especialidade na questão da prestação de contas. Se você é candidato da majoritária ou nas proporcionais, não há, que eu conheça pelo menos, alguém que entenda tanto de contabilidade eleitoral como o conhecido Martinho. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, Martinho. Obrigado, e estamos aí para atualizar as informações, reciclar aqueles que ainda não têm familiaridade com o processo eleitoral. E eu quero aproveitar aqui para cumprimentar, agradecer a oportunidade, a deferência sua pela minha pessoa para apresentar esse tema, e cumprimentar também um agradecimento especial aos colegas lá da ZEPA, do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, e o pessoal dos cartórios eleitorais, que são profissionais altamente especializados e que vão conduzir o processo agora na próxima eleição 2024. Nós trabalhamos junto na Cefaz, Martinho? Não, quando eu estava secretário de Fazenda? Quando você estava secretário de Fazenda, eu estava secretário de Fazenda, creio que em Tangará da Serra. Eu fui secretário de Fazenda de 2008 a 2010, março de 2010. Eu estava assumindo secretário de Fazenda em Tangará ou algum município, porque como eu fiz parte de um grupo especialista em gestão fiscal, eu, Otaviano e alguns outros colegas, a gente era sempre deslocado para municípios para fazer esse trabalho de orientação de ajuste fiscal, de organização das finanças públicas municipais com vistas ao PAC. Foi nessa época que a gente esteve lá. Combinou a finalização do trabalho com meu enquanto servidor do Estado na transição de governo da Chapada dos Guimarães, que eu fiz lá a intervenção junto com o Ciro e depois a transição para a nova prefeita assumir. Muito bem. Iniciando o nosso bate-papo aqui informativo,
Há um novo regramento para as eleições de 2024, né? Sobre a égide aí da reforma eleitoral, ou permanece tudo como dantes na terra de Abrantes? A reforma eleitoral, na verdade, ela não saiu do papel. Ela passou pela Câmara Federal, mas não chegou de ser aprovada, analisada pelo Senado Federal. Então, o que acontece? Aquelas alterações que estavam sendo previstas, como fim da cota de raça, por exemplo, que queria se acabar com ela, algumas sanções que os partidos sofreram de multas eleitorais e por descumprimento da própria lei eleitoral, eles iam cair no processo legislativo. O Senado não aprovou isso e ficou tudo como era em 2019 com a resolução 23.607, que depois ela foi acrescentada pela 23.665, que criou cotas de gênero e raça. E a gente vai ter aí de novidade uma publicação de uma resolução específica que vai tratar dos limites de gastos eleitorais com vistas à próxima eleição. A única novidade que nós teremos em vistas é essa resolução de limites. Essa questão, Martinho, da formação de federação, coligação, que foi extinta a questão de coligação e passou a ser federação, já não é parte dessa reforma tributária também? Não. A federação ela foi criada numa resolução específica, onde a gente tem no Brasil hoje só 3 federações de fato criadas, que é o PT, o PV e o PCdoB. E o DEM foi uma fusão, não foi uma federação. E tem outras, tem até a colinha aqui, o PRP, que é um patriota, que também criou-se uma fusão, e o PPL e o PTB. O resto é fusão entre partidos. O que significa isso? Na federação eu tenho 4 anos de encarceramento, de prisão eleitoral, que até é um comentário que é feito por um especialista, em que o partido ele fica vinculado ao outro e não pode se desvincular enquanto não passa os 4 anos. Então, a federação PT, por exemplo, ela vale até esta próxima eleição. Então, não há possibilidade nenhuma de nenhum partido desse sair de forma isolada no processo eleitoral agora. Só que isso não significa uma coligação proporcional. Cada partido tem o seu candidato, tem o seu grupo político que vai representar o voto do eleitor na próxima eleição. Basicamente, o que difere uma prestação de contas com relação à campanha mais recente, que é de 2022? Vários aí estão com contas ainda para serem julgadas, alguns com contas reprovadas, outros com contas não prestadas. O que vai diferir de 2022 para 2024 e quais são essas situações de prestação de contas? Sim. O Tribunal de Contas, o Tribunal Eleitoral, na verdade, encabeçado pelo TSE, e depois desce os TREs estaduais e depois os cartórios eleitorais, eles nos últimos 5 ou 10 anos, houve uma evolução muito grande da qualidade técnica do corpo técnico do tribunal. Até porque eles contam com uma equipe reduzida de profissionais de carreira do tribunal, só que ele agrega força de trabalho do TCE e do TCU, ou seja, o encaminha 7 servidores para ele. E o que acontece? Com todo o trabalho de inteligência que também é agregado a esse processo, porque hoje você tem redes interligadas entre Polícia Federal, Polícia Fazendária, Secretaria de Receita Federal, CAGED, Bacen, está todo mundo com rede integrada para poder fornecer dados para essa análise. E isso, o que acontece? Você tem, de um lado, o candidato que não tem, às vezes, formação nenhuma para poder fazer a aplicação do recurso, e, de outro lado, uma equipe técnica muito boa que vai fazer análise em cima de ferramentas de prospecção de dados que você não tem nem condições de entender o retorno dessa análise das contas. Por exemplo, eu tenho um candidato que recebeu o recurso do FEFEC, que é o Fundo Especial,
fez a aplicação, tirou a nota fiscal lá como pagamento de empresa que faz o processo de distribuição de panfletos. Ótimo. Eu tenho a nota fiscal daquele valor correspondente, o pagamento batido com o banco, então, em tese, eu teria o formalismo todinho regulado e correto para poder prestar conta. Só que a análise do tribunal, ela vai além da formalidade. Você tem que ter agora qualidade no gasto. Uma vez que você está trabalhando com recurso público, que a gente cobra, inclusive, das autoridades do poder público, a qualidade no gasto do orçamento, o dinheiro do FEFEC, do Fundo Partidário, também exige esse cuidado. E aí, voltando lá à nota do cliente, o tribunal fez a análise da conta e me devolveu um relatório dizendo o seguinte: esta empresa não tem condições técnicas de prestar esse serviço, que custou R$15 mil. Por quê? Porque o CAGED informa que ele só tem um servidor, só tem um funcionário registrado. E aí, como que eu, contador, vou contrapor uma informação desse nível, né? Eu tenho que devolver para o candidato e pedir explicação para que ele me garanta a efetividade desse gasto. Então, então vai além simplesmente da formalidade, a gente passa para focar em qualidade de gasto. Até porque, se a gente for pensar, raciocinar em paralelo, um prefeito, quando ele recebe um recurso de convênio, seja o valor que for, ele tem que prestar conta desse valor e, dependendo do montante, fazer um processo de licitação para poder gastar. No processo eleitoral, nós estamos trabalhando com 4,9 bilhões de reais do orçamento da União, que é destinado às campanhas políticas, somado a isso, mais 15% do fundo partidário, que vai dar mais 1,9, então nós estamos falando de 6,1 bilhões, que não tem processo licitatório, não tem balizamento de preço, não tem nenhuma referência para qualificar o gasto. Então, essa é a preocupação do eleitoral. Por conta disso, eles qualificaram muito o quadro técnico que vai fazer análise desses gastos e dotou eles de ferramentas que, em tese, a parte contábil que está aqui do outro lado não tem acesso a esse tipo de informação para poder contrapor. Então, é garantir que seja qualificado e que você faça a coisa correta. Por se tratar de dinheiro público, de um fundo eleitoral, passa a incidir uma série de regramentos que valeria lá na vida pública para aquisições, para compras, para prestação de serviço, mas não talvez com aquele regramento positivado que já está lá no executivo, né, vamos dizer assim, mas os cuidados na análise aqui serão tomados na mesma proporção daqueles que são avaliados ali. Ou seja, o candidato ou pré-candidato, né, que estiver utilizando recursos do fundo eleitoral, ele tem que ter um olhar bem mais clínico a partir de agora, porque pode ganhar e não levar. Exatamente. Não é isso? Essa situação de ganhar e não levar, ela é real. Toda vez que você detectar qualquer abuso do poder econômico ou uso indevido, mesmo diplomado, o candidato pode lá na frente sofrer uma ação de uma AIGE ou AIME, o que valha para poder combinar com a perda do registro do mandato, na verdade. As doações de campanha, continua a mesma regra? A pessoa jurídica não pode doar e pessoa física sim? Sim. A regra continua a mesma da resolução anterior, que equivale a 10% do valor da pessoa física exclusivamente, a pessoa jurídica não doa mais para a campanha. E qualquer situação em que você que o tribunal tiver uma suspeita de que houve algum tipo de triangulação de valores ou coisa que valha na obtenção do recurso, ele vai atrás e vai, consequentemente, penalizar o candidato. Nós temos uma situação agora, por exemplo, de um julgamento de um candidato a Senado em Santa Catarina, que ele fez campanhas voando nos aviões da Havan. E aí o que acontece? O Hang, ele era apoiador do candidato declarado, quanto a isso não existe nenhum impedimento, o cidadão ele pode escolher quem quiser. Agora, quando ele coloca o avião dele, que é uma pessoa jurídica a serviço de um candidato, aí você tem um crime eleitoral materializado, não tem como batom na cueca. Você não consegue fazer uma reunião em Rondonópolis meio-dia, às 3 da tarde está em Sinop, outro às 19 horas em São José do Xingu,
Ele poderia ter contratado e dentro dos limites contábeis pago esses voos? Exatamente. Ou os voos podem ter extrapolados o que a legislação permite em termos de gasto para essa modalidade? Não, ele poderia ter contratado e você vai ter limites de gastos para cada classe de despesas, né? Então ele pode ter contratado, mas também tem que observar os limites de valores. E nesse sentido o tribunal consegue a métrica de quanto custa a hora de voo. Por quê? Porque o Tribunal do Mato Grosso foi além das resoluções. Ele publicou a portaria 365 na eleição passada, cometeu um erro de formalidade, até a gente sempre está debatendo isso com a ZEPA, que é o órgão de controle do tribunal, de que se passaram 10 dias do início da campanha para poder ser publicada a portaria. Então, todos os atos que foram anteriores, eles, em tese, não se aplicam. E os magistrados têm reconhecido isso. Agora, acredito que a lei ZEPA não pode retroagir para prejudicar o real. Exato. Aí é bem provável que eles publiquem agora essa portaria de referência antes da eleição, e aí eu vou saber quanto vai valer o preço de um santinho em Sinop, outro no Araguaia, outro em Cáceres, porque nós temos regionalização de preços que você tem que observar nesse sentido. E aí vale para voo, vale para material gráfico, contratação de consultorias, é uma tabela de referência mesmo. É digamos, uma pré-trabalho de licitação do processo. Martinho, você com a sua experiência já cuidou da parte contábil de várias campanhas eleitorais aí no passado, continua sendo muito requisitado. O que você aconselharia, o que você diria para os pré-candidatos, para os candidatos, enfim, como aqui é uma entrevista, não é uma campanha, vou chamar de candidato, né? E também os partidos, com que eles devem se preocupar de forma muito profunda, né? Olha, isso aqui vocês precisam já estarem preocupados desde agora como atos preparatórios para uma futura campanha. É interessante esse termo preocupação, né? A gente tem que se ocupar antecipadamente de quê? Desincompatibilização é o primeiro palavrão da história, né? Que é o ato de você deixar o cargo que você ocupa num prazo que você não vá prejudicar a concorrência com os demais candidatos. Se eu sou, por exemplo, chefe de tributos do município, eu tenho um prazo específico para poder deixar o cargo. Se eu sou diretora de uma creche municipal, eu tenho outro prazo. Então, tem uma tabela extensa, por sinal, que ela está lá baseada no artigo 14 da Constituição Federal e na Lei Complementar 64/90. Geralmente, o tribunal publica essa tabela com antecedência que dá para que o ocupante do cargo tenha prazo para sair da função. Acontece demais da pessoa se confundir em relação a prazo, se é 3 meses, 6 meses, e aí acaba que perde esse prazo e quando vai fazer o registro, ele perde a Me parece que o Congresso estava discutindo uma unificação de todos esses prazos. Tem alguma novidade com relação a isso? Não teve nada que fizesse alteração. Até porque não seria até uma coisa muito justa, né? Porque existem situações em que você tem poder de influência maior do que outros. Por exemplo, o pessoal da comunicação social, por exemplo, radialista, apresentador, tem um prazo muito específico em relação a outras categorias. Então, magistrados, militares, tem o rol de possibilidades que são 130 e poucos, que a tabela que o tribunal publica, ela está definida de acordo com cada cargo, então é bom ficar atento a essa situação. Esse seria o primeiro ponto de preocupação. O segundo ponto, para aqueles que já são gestores públicos, são as condutas vedadas. A Lei 9.504, que é a lei da eleição, ela define bem o que você pode fazer no ano eleitoral. Isso está relacionado à contratação de pessoal, à formalização de convênios, à concessão de benefícios financeiros para entidades assistenciais. Então, é bem variado e aí cada Procuradoria Municipal precisa orientar o gestor em relação a essa questão das condutas vedadas. Antes da gente ir para o próximo tópico, se você falou aí da desincompatibilização, que são cerca de 130 regramentos, vamos dizer assim,
estipulando ali por função, por cargo ocupado, se você é militar, se você é magistrado, se você é da iniciativa privada, se você é do serviço público, enfim, tudo isso vai se encontrar no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 64 de 1990 e tem mais normas complementares também. Então, é importante que o candidato ou o jurídico do candidato saiba exatamente como funciona isso, porque muitos já perderam, já venceram as eleições, foram concorrer ao subjúdice, enfim, depois perderam o cargo porque não desincompatibilizaram dentro do prazo adequado. Então, desincompatibilização da função que você exerce na área pública ou privada tem que ser muito bem observada. Você falou de uma segunda... Com um detalhe, né? Não basta eu passar lá no departamento pessoal e pedir minha exoneração. Isso tem que estar publicado no Diário Oficial. E aí tem muita situação em que a coisa... Tem que dar publicidade nisso. Publicidade nisso. Se não tiver publicidade, não tem valor jurídico. E aí você falou de condutas vedadas aos agentes públicos, que está especificado lá na Lei 9.504 de 1997, né, que é a Lei das Eleições. Né? Então é importante, talvez você possa até detalhar isso, mas é importante que o candidato ou pré-candidato, enfim, que o jurídico desse candidato esteja muito atento a essas condutas vedadas. São várias. E de repente você está praticando alguma delas, até por desconhecimento, depois isso não será passado a mão na cabeça de ninguém, né? Porque se a lei está ali, positivada, escrita, orientada, falada, enfim, e você continua errando, é um problema que você está procurando para o futuro. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta a gente vai falar de crowdfunding. O que é isso? São as vaquinhas eleitorais e vamos falar também das questões das certidões cíveis e criminais, preparação para a convenção, enfim, temos bastante assunto aqui. Este é um programa de interesse social e coletivo. Um minutinho, nós estamos de volta com o Martinho, contador especialista na área eleitoral. De volta com o programa Comando Geral, hoje entrevistando aqui José Martinho Filho, contador especialista na área eleitoral. Nós já falamos da desincompatibilização, prazo que cada um tem para se desincompatibilizar da função que exerce para poder concorrer a uma eleição, quer seja na vida pública ou na privada, né? Falamos também das condutas vedadas, indicamos que lá na Lei 9.504 de 1997 especifica bem quais são essas condutas, e são muitas, né? E agora nós vamos começar a falar de vaquinha virtual, que foi uma novidade presente nas eleições de 2022. Não sei se antes teve também. Já havia a previsão. Na verdade, começaram com a possibilidade de fazer eventos de arrecadação e depois criou-se a vaquinha em 2018. Foi isso. Tá. E aí, o que acontece? O tribunal credencia todo ano várias empresas no TSE e elas são responsáveis pela arrecadação e formalização de todo o processo de captação do recurso. O que é isso? Ela identifica o CPF da pessoa que fez a doação e transfere esse valor para a conta do candidato. E aí uma ressalva, o crowdfunding ela pode começar a fazer desde o mês de abril, alguma coisa assim, que vai ser, tem uma resolução específica que vai regular no calendário eleitoral. Então, em abril ou maio eu já posso começar a arrecadar, só que em abril e maio eu não sou candidato ainda oficialmente. Aí o que eu faço? Eu registro o nome, o meu CPF e vou fazendo a arrecadação. Se na convenção eu passar na escolha como candidato,
eu vou receber o número de CNPJ, eu passo a constituir uma pessoa jurídica. Aí o recurso é transferido diretamente para essa conta do CNPJ do candidato. Se eu não for considerado candidato na convenção, o dinheiro volta para os doadores e o candidato o pretenso candidato vai arcar com os custos administrativos da operação, simplesmente isso. Isso é feito por uma plataforma, né? Tem várias plataformas digitais aí credenciadas pelos tribunais, né? Ou especialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que estão com o seu sistema fácil de acoplar ao sistema de contabilidade de campanha, porque é importante isso, né? Está tudo online, você vai fechando. O fechamento dessas parciais é de quanto em quanto tempo? Tem uma parcial que acontece na metade da eleição, e inclusive era objeto de retirada desse processo de prestação de contas parcial na reforma eleitoral, que não passou, então continua valendo a prévia. E com detalhe, até a eleição de 2020, a não entrega da parcial ou atraso na remessa, seja da parcial, seja das receitas que são informadas em 72 horas, que também tem que ser informado, ela não gerava reprovação de contas. A partir da conta de 2022, ela gera reprovação. Então, eu fui lá e captei 3 valores antes da parcial. E não informei em 72 horas, minha conta é reprovada de plano. Isso aí já está previsto na própria resolução do TRE. Agora, a parcial, ela visa o quê? Dar publicidade e transparência a todo o processo até aquele momento. Eu tenho que informar quanto arrecadei, onde eu gastei, quanto tem de saldo. E na final vai ser só uma compilação de todo o processo que aconteceram nessas intermédias, nas parciais. Martinho, o pré-candidato, nós já consignamos aqui, vamos chamar de candidato. O candidato está em campanha. Passou a convenção. Passou a convenção, está registrado, abriu a temporada de caça ao voto, né? Ele, de alguma forma, tem crédito na praça. Ele vai lá e contrata antecipadamente, ou dentro desse período normal aí, estou trabalhando em hipótese aqui, vai lá e contrata na gráfica R$100 mil de materiais, prevendo que ele vá arrecadar esse valor para cobrir essa despesa. Mas naquele momento ele ainda não tem aquele valor. Sim. O que eu quero dizer com isso? Chega-se ao final da campanha, entre despesas e receitas, as receitas sendo menores, vamos dizer, ele arrecadou R$300 mil, mas teve de despesa R$400 mil. Alguns fornecedores ficaram sem receber. Essa conta foi prestada, foi protocolizada no prazo correto, no tribunal, tudo certinho e tal. Ela corre o risco de ser reprovada ou isso é um problema entre o candidato e o ente particular que patrocinou, que forneceu material para a sua campanha? Bom, existe a possibilidade de, ao final da campanha, havendo passivo, do partido desse candidato assumir essa dívida, constar em ata isso e incorporar através de um acordo com o cronograma que é feito entre o partido e os credores. Essa é uma possibilidade. Não acontecendo isso, o tribunal vai julgar o fato não pela questão de ter passivo ou não ter passivo, porque ele não chega nesse mérito, porque isso aí é uma situação extra análise da conta. Ele vai julgar o seguinte: o candidato gastou 400 mil, as notas estão todas aqui comprovadas, tem evidência do que foi comprovado, gasto, perfeito. O fato dele ter recebido, arrecadado menos do que o gasto, não pode ser objeto de reprovação da conta se tudo que foi apresentado como gasto tiver lastro, evidência de realização. Ponto. A questão do partido assumir ou não é uma decisão que vai caber futuramente não a cor de contas, mas ao acerto entre candidato e partido. E aí os credores que ficaram sem receber, esses sim podem representar aí uma cobrança na esfera judicial, mas fora do processo eleitoral, porque uma coisa não se contamina com outra, né? São temas diferenciados. Ele tendo o candidato apresentando as suas
contas dentro dos prazos e do regramento do Tribunal Regional Eleitoral, né, e Superior Eleitoral. Esse fato de ter lhe faltado dinheiro, que é uma situação extremamente comum, né? A gente vê problemas e processos se arrolando aí ao longo de 10, 15, 20 anos de cobrança na justiça comum, mas o candidato aqui continua sendo candidato, já foi reeleito para outras funções e tal. O que ele vai ter, no caso de condenação na justiça comum, é que arcar com seu patrimônio, com seus bens, o que quer que seja, para poder regularizar aquela pendência. Sim. Agora, qual a diferença, Martim? É importante isso aqui. Qual a diferença entre você ter uma conta prestada, que pode até ser reprovada, de uma conta não prestada? Tá. A conta, os status da conta, o status, ela pode ser recebida e aprovada com ressalva, recebida e reprovada, ou não considerada recebimento, porque não, ela é considerada não prestada. Dessas situações, a mais gravosa é a não prestada. Por quê? A não prestada gera ausência de quitação eleitoral e ausência do exercício dos direitos políticos. Então, a pior delas seria, entre aspas, aí, a não prestada. E se o partido incorrer nesta modalidade? Aí, nós temos duas situações. Estou falando do partido, viu, gente? Partido. Partido, não o candidato. Se o partido não prestou conta no tempo hábil, não compareceu com a sua prestação de conta e ela não consta lá no sistema, porque tem vários municípios aí que partidos estão com essa situação. Até chegando nesse ponto aqui, o Tribunal de Contas, Tribunal Eleitoral em Mato Grosso, e aí todos os tribunais também trabalham na mesma linha, é uma base integrada única do TSE. Nós temos em Mato Grosso hoje 6.080 processos transitados e julgados com sentença de conta não prestada. E aí, qual é a consequência disso? O dirigente partidário ele pode sofrer a sanção de não obtenção da quitação eleitoral. Isso vai inviabilizar uma série de possibilidades, inclusive no aspecto civil, em que ele vai incorrer em impedimento. Por exemplo, se ele passar no concurso, ele não vai tomar posse. Se ele tiver que viajar para o exterior, ele não vai ter o passaporte dele autorizado por ausência de quitação eleitoral. Isso é sanção ao dirigente. Agora, ao partido especificamente, nós tivemos em 2019, foi isso, um julgamento de uma ADI lá no Superior Tribunal, e o ministro Gilmar Mendes, o que ele colocou? A competência de fazer o julgamento na esfera estadual e municipal é do Tribunal Regional Eleitoral. E aí, havendo, no caso de partidos que têm contas não prestadas, havendo uma representação de um cidadão, de um eleitor, você pode provocar o Ministério Público de Contas e ele representar o partido e pedir, inclusive, a suspensão do registro desse partido no município. E aí significa o quê? É game over para todos que estão no chuveiro. Para todos que estão nesse partido. E aí, se tiver uma coligação ou uma federação, o partido é contaminado pela sanção. Mas isso só no âmbito do município que não prestou conta. Não vale, por exemplo, se Rondonópolis, o partido A prestou conta bonitinho. Lá em Guarantã do Norte, o mesmo partido A não prestou conta. Essa penalidade é para o município. O município. Da mesma coisa, se a jurisdição da eleição for estadual, vale para o estado. Então, no caso do município, nós temos em Mato Grosso todos os municípios. Isso eu afirmo categoricamente porque ontem mesmo eu acessei a base do SIC e verifiquei lá. Todos os partidos e todos os municípios têm problemas. Então, se aparecer alguém aí resolvendo fazer um strike aí em relação às eleições, não tem uma eleição válida no estado, a menos que o tribunal flexibilize a regra. Porque o julgamento, a sentença que o Gilmar deu em 2019 é nesse sentido. Porque antes acaba criando a jurisprudência. Exato. A regra valia só para a direção nacional. Então, desceu o entendimento para nível estadual e municipal em relação à suspensão do registro do partido, da agremiação. Cuiabá e Várzea Grande, me parece que tem aí vigente hoje mais de 160 processos e candidatos 186 processos. Partidos
160 processos, candidatos, 186 processos. Eu estou falando de candidatos a deputado federal e a estadual. Você chegou a dar uma olhada nisso ou não? Sim, eu acompanho isso aí todo mês até para fazer uma evolução. Se você considerar os últimos 5 anos, esse número. Agora, esse número ele vai dobrar se você considerar todo o período de análise que o ciclo ele traz uma evolução de 2010 para cá. E engana-se aquele que imagina que existe prescrição no eleitoral. Não tem. A conta minha que não prestei em 2010, ela pode ter influência aqui em 2024 na eleição por falta da quitação eleitoral, porque a pendência perdura enquanto perdurar a ausência da entrega da conta. E como fazer para regularizar? Ele tem como arrumar isso retroativamente? Sim, sim. Tem que procurar o Martinho? Procura por mim que a gente vai dar o encaminhamento necessário. Isso aí você que é candidato ou pré-candidato às próximas eleições, essa de 2024, a de 2026, faça um pente fino, né? Aqui com o Martinho. Qual que é o telefone de contato seu, Martinho? Tá, anote aí, 659-8474-0000. Super fácil de guardar. Tem erro, gente. 65, né? É o nosso prefixo do Mato Grosso. Perfeito. 65 984 74 0000. É importante a gente colocar, se a nossa técnica, a parte técnica puder colocar isso no ar, telefone do José Martinho, contador eleitoral. É o 65 98474 0000. No próximo bloco, com certeza, vamos colocar. Vamos falar um pouquinho de janela partidária. O que você pode comentar para a gente na sua visão de prestação de contas eleitorais? Porque muitos vão incorrer em ter mudado de partido, na dúvida se fez o certo ou o errado. Tem uns aí que estão sendo ameaçados de expulsão de partido porque querem mudar. Qual o problema de esperar chegar a janela partidária? Qual o problema de esperar chegar ao momento correto? Porque tem que fazer isso antes, não é isso? Sim, sim. Janela partidária, mestre Martinho. Na verdade, a janela é uma faculdade que a lei concede aos candidatos que não estão satisfeitos no seu espaço político ou não têm o espaço dentro do partido. E por a resolução 22.610, ela define que existem 4 motivos para que essa mudança ocorra. Que é a incorporação ou fusão do partido. Você tem lá o caso, por exemplo, do DEM com PL. Então você pode fazer a alteração em função dessa incorporação. A criação de um novo partido, também você pode sair do partido que você está nele e para o outro. Um desvio do programa partidário. Tem um programa de esquerda e aí o partido tomou outro rumo, eu posso me sentir prejudicado em função disso e fazer alteração, ou por grave discriminação pessoal. Nós estamos vivendo em Cuiabá, inclusive agora, uma situação que pode acarretar numa utilização desse dispositivo, e aí o partido vai acabar, o que se fala na imprensa, concedendo a possibilidade do candidato migrar para um outro partido para poder concorrer ao cargo majoritário na Prefeitura de Cuiabá. Então, usando desse artifício. Isso ocorre em abril e vale por 30 dias o período de você desincompatibilizar. Então, aqueles que têm insatisfação em relação à situação atual, espera mais um pouquinho e lá no mês de abril você faz a alteração e já vai para casa nova com a situação regular, né? Nós vamos a mais um breve intervalo comercial. No retorno a gente vai falar de como garantir uma campanha eleitoral em conformidade, né, com as regulamentações. Se o candidato deve se envolver pessoalmente no cotidiano da sua campanha, na parte administrativa e financeira, ou se deixa isso para profissionais qualificados, quais os limites de gasto para vereador agora e para prefeito e vice, qual o limite de doação por pessoa física e qual o limite de doação pelo próprio candidato. São alguns assuntos que a gente vai abordar logo no retorno dos comerciais.
Viu só? Rapidinho. Estamos hoje com o Martinho, ou José Martinho, contador especialista na área eleitoral. Nós tínhamos passado a nossa técnica aí, o telefone já está no ar aí, contador eleitoral José Martinho, 065, né? 984740000. Por que nós colocamos esse telefone aí? Porque ele é de utilidade pública, embora seja de uso privado do Martinho, mas eu tenho certeza que você, candidato a uma majoritária ou às eleições proporcionais de 2024 agora, prefeito, vice e vereadores, vai precisar de uma orientação de um profissional gabaritado, que tenha experiência, que esteja atualizado, que esteja acompanhando tudo que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Os regramentos são muitos, especialmente quanto à prestação de conta, desincompatibilização, enfim, uma série de situações, janela partidária, como já foi colocado aqui, vaquinha eleitoral, como proceder. Então você precisa de um profissional que realmente seja gabaritado. E se você tem problemas em prestações de contas pretéritas, ou seja, anteriores, que ainda constam essas pendências e precisa ser regularizada junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o Martinho é o contador especialista nessa questão que pode, de repente, resolver o seu problema. Então, faça contato com o Martinho, conte com o auxílio dele, que com certeza você terá uma prestação de conta sem maiores problemas. Como garantir, Martinho, que uma campanha eleitoral esteja em conformidade com as regulamentações financeiras eleitorais legais? Ou seja, existe uma espécie de compliance de campanha? O compliance eleitoral, inclusive, era uma luta lá de trás do senador Anastasia. Nós tínhamos todo um trabalho de elaboração do projeto de lei que não acabou não virando, né? Mas os partidos eles precisam, inclusive, cuidar dessa parte, independente do regramento ou não, porque até em função do volume de recursos que se trabalha agora, e da possibilidade de se fazer um plano estratégico para captação, né? Porque se você pegar a eleição americana, por exemplo, Obama, por exemplo, lá na época em que ele foi presidente, ele arrecadou 3 vezes o orçamento do país, do Brasil inteiro, com vaquinhas virtuais de $10, $5, $3. Então, tudo é um planejamento que você precisa fazer e o compliance faz parte desse processo. E aí, você, enquanto candidato, precisa estar atento à regra eleitoral, precisa conhecer a possibilidade que você tem de fazer a aplicação do recurso, como que isso é feito. Só que aí você tem que parar aí no ponto de conhecer o processo. Porque se você começar a se envolver com ele, a coisa vai tomar outro rumo, porque a gente sempre orienta. Administrador financeiro de campanha é aquela pessoa que vai cuidar do operacional. Eu falo para o candidato, vá pedir voto, é o seu papel e esqueça aqui como que isso vai funcionar no dia a dia. Porque não dá para ficar envolvido em correr atrás de nota fiscal, contratação e fazer reuniões. Você tem que ter um background, uma equipe que vai fazer todo esse trabalho de organização e você vai aparecer na hora do pedido do voto. Basicamente é isso. Até porque a Justiça Eleitoral hoje, inclusive, ela tem um trabalho de fiscalização concomitante. A eleição está acontecendo, eles estão atrás, investigando, fazendo a verificação do gasto e se você está fazendo a coisa correta ou não. Então, o administrador financeiro é essencial e eu sempre digo para os meus clientes, se eu não tiver acesso enquanto contador ao seu administrador financeiro e ao seu extrato bancário diário, não tem nem como a gente fazer o trabalho. Por quê? Porque eu posso perder uma informação relevante ali que vai te causar, enquanto candidato, a reprovação de conta por omissão de informação ao tribunal. Então, o cuidado é essencial na condução do processo, principalmente. Existe, já está deliberado isso, ou ainda não, ou a expectativa, ou aproximadamente, qual será o limite de gasto por vereador e por candidato a prefeito? Tá, a resolução que trouxe esse trabalho de limite de gasto vem lá de 2016, se não me engano, porque antes era
liberado a questão do valor, então havia abuso de poder econômico e tudo mais. Acho que foi 16 que a resolução veio e estabeleceu o limite. Em 2018, por exemplo, era R$123 mil uma eleição em Chapada dos Guimarães. Eu lembro bem porque eu acompanhei o processo. E aí, Cuiabá, especificamente em 2020, que foi a última eleição municipal, ela girou em torno de 10 milhões e 200 a candidatura majoritária e 560 mil a proporcional de vereador. E isso ele é atualizado de acordo com a variação da inflação ano a ano. Então, para 2024 vai ter com certeza um valor que vai ser proporcional a esse valor com a correção monetária aplicada no período. Não inferior a 560 e não superior a 700. Sim. Se tivesse deflação seria menor, mas a princípio vai ser 10 e 11 milhões e outra de 600 mil, 650, não passa disso. Qual o limite por pessoa física, já que jurídica não pode fazer a doação, né? Qual o limite da pessoa física para doar e do próprio candidato, quanto ele pode doar para si mesmo? Tá. A pessoa física ela pode doar, essa regra é antiga, é 10% do valor da renda declarada no exercício anterior. Então eu vou fazer meu imposto de renda 2023, no final do ano eu tive uma renda final de R$200 mil. Eu posso, enquanto pessoa física, doar R$20 mil para o candidato que eu bem entender. Então é 10% do valor da arrecadação, do meu rendimento anual anterior. O candidato, ele era livre para doar o limite que ele quisesse para a campanha. Isso foi extinto em resoluções anteriores e hoje o candidato também só pode doar 10% do valor que ele declarou como renda mensal, anual para a eleição. Então, o candidato só pode doar para si mesmo o limite de até 10% daquilo que está declarado no seu imposto de renda. Perfeito. De renda. Sim, perfeito. Né? E também a pessoa física que queira fazer a doação para o candidato da sua preferência está limitado a 10% da sua renda. Exato. Se o candidato tem um poder econômico alto, enfim, hipoteticamente, ele teve uma receita lá no ano de R$10 milhões. Ele queira doar para si mesmo 3 milhões. Ele não pode, porque a regra é 10%, seria apenas 2 milhões. Né? Ele vai estar limitado primeiro pelo limite de gasto total, né? Sim. Já vai por aí. Ok. Nós Entendi. temos em Mato Grosso, por exemplo, patrimônios aí de 3 bilhões, de 20 bilhões. E a pessoa não tem como jogar todo esse valor para dentro da O candidato não pode tem. usar o subterfúgio de pegar a sua renda e passar para alguém que tenha espaço lá no seu imposto, mas não tenha o financeiro? Se ele fizer isso, com certeza ele vai ser enredado aí pelos sistemas de rastreamento de capitais que é utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, num sistema que é casado com a Polícia Federal, inclusive. É o DEA. DEA Puma. DEA Puma. Que é o faz o rastreamento de movimentação de capitais até a terceira camada, inclusive. Então não adianta eu passar para o meu primo passar para a esposa e jogar para a campanha. Fatalmente eu vou ser... Você está assumindo um risco de ganhar e não levar. Exato. É bom que se conheça isso, porque a gente vê muito dessas práticas acontecendo e aí a pessoa é diplomada, toma posse, lá na frente ele vai ser retirado do cargo por conta dessa prática irregular. Martinho, me parece que é uma certa incongruência ou uma autonomia um pouco exagerada, enfim, e me parece que não há muito interesse também em se resolver isso. O chamado fundo partidário distribui bilhões, né, no contexto geral, a todos os partidos, segundo e seguindo, né, o regramento, enfim. Vamos trabalhar hipoteticamente aqui. O partido H recebeu lá do fundo partidário 500 milhões de reais. Não há um regramento na proporcional disso, ou seja, esses 500 milhões está indo para o partido H e ele tem obrigatoriamente, nós temos eleições para vereador, nós temos 5 mil e qualquer coisa de municípios no Brasil. Vamos distribuir isso equitativamente, proporcionalmente,
mas de uma forma que se irrigue em todo o país. Não, o partido tem autonomia, se quiser aplicar os 500 milhões só em São Paulo, ele pode fazer isso. Sim, a deliberação pela aplicação é interna corporis do partido. Ele vai observar lá a regra de coeficiente de cota de gênero e cota de raça exclusivamente. Então, se ele quiser focar a base dele eleitoral só numa determinada região, determinado partido, município, ele pode fazer isso. Ou então adotar a política de não repassar para o diretório municipal, mandar direto para o candidato, também acontece, é a prática recorrente. Então, infelizmente, a lei eleitoral ainda peca nessa questão de não obrigatoriedade. Existe um partido só no país que fez a proporcionalidade da divisão e colocou na mão de todos os candidatos a questão do recurso financeiro. E aí teve uma dor de cabeça imensa também, porque é dinheiro público que está sendo colocado na mão de um candidato que muitas vezes não tem nem o conhecimento básico de como aplicar. Eu tenho um caso até pitoresco, a minha cliente recebeu 27 mil reais na campanha, cota de gênero, mulher, e aí o que ela fez? Ficou feliz da vida, foi lá e comprou um carrinho de hot dog para o filho. E ainda veio falar para mim, né? Agora eu realizei meu sonho, eu comprei o carrinho de hot dog. Falei que, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa mulher, né? Você arrumou, foi um problemão. E aí o dirigente partidário tem que ser responsabilizado por isso, porque você escolheu uma pessoa que não tem nem noção do que está fazendo no processo, então a gente tem que cuidar. Esse recurso público de fundo partidário tem destinação específica, né? Sim. É a mesma coisa de você ter uma verba para a educação ou para a segurança pública e pegar essa verba federal e aplicar em rodovia. Quer dizer, não pode, né? Tem destinação específica. Aí houve a chamada desvio de finalidade. E responde criminalmente, né? Criminalmente ainda tem um problema de devolver todo o recurso corrigido, né? Porque aí a gente vai atrás de parcelamento de 60 vezes e coisa e tal, né? Vai pagar vendendo hot dog. Não tem. É uma política, né? Então não tem. E a gente sempre está argumentando para os dirigentes partidários que você precisa, antes de convocar o candidato para ser candidato e fazer a convenção, trabalhar toda a questão da doutrinação política, ensinar o pessoal. O MDB, com a Fundação Luiz Guimarães, tem um projeto fantástico nessa situação, mas eu creio que não opera. O PSDB também tem as fundações lá do partido que também poderia estar fazendo trabalho. Todos eles, inclusive, recebem fundo partidário com uma cota destinada a esse trabalho de doutrinação política e orientação do como fazer, né? É uma sugestão até para os dirigentes que nessa próxima eleição a gente faça essas reuniões de orientação para que o candidato não chegue lá achando, inclusive nós temos no parlamento estadual, o próprio município, deputados que são eleitos que acham que eles são fazedores de obra, né? E aí você não consegue separar qual que é o poder legislativo, o papel dele, e qual que é o poder executivo, o papel dele. Então tem toda essa questão que ainda tem que ser evoluída no processo eleitoral no Brasil. Martinho, para a gente encerrar, que mensagem você deixa da necessidade de um contador especialista na área eleitoral e de um advogado dentro de uma campanha eleitoral para fins de legalidade? Sim. Nós tivemos um susto até as categorias de contador e advogado eleitoral na mini-reforma que tentou se excluir o papel, a figura do contador e advogado dos processos onde, em tese, as contas seriam zeradas. A gente sabe que não existe conta zerada porque o candidato ele teve que se deslocar, ele teve que fazer algum tipo de gasto, não se admite conta zerada na atualidade. E aí tentou-se tirar o contador de advogado, só que é um tiro no pé, né? Porque a presença desses profissionais são essenciais. Você não consegue fechar a conta se não tiver o olhar do contador, e aí vai a ressalva. O contador e advogado que você vai escolher para a campanha tem que ser especialista no assunto. Eu tenho meu cardiologista de confiança, mas se eu tiver que operar o joelho, nunca vou deixar ele me operar. Então, você tem na medicina especialista em cada área. No direito é exatamente igual. Eu não posso pegar um criminalista lá que faz criminologia
a vida inteira e vir fazer eleitoral, primeiro que vai acontecer, ele vai perder o prazo dele lá. Porque se você for notificado na sexta-feira, o sábado e domingo conta e segunda-feira você já está com o prazo expirado. Diferente não tem dia útil e não útil. Não, inclusive foi dias corridos. Uma situação pacificada pelo próprio Tribunal Superior, né? Então, é bem diferenciado o critério de contagem de prazo, o critério de análise de documentação, tanto no direito quanto no contábil, né? Então, Tudo bem. O melhor contador da cidade não é aquele que vai te resolver a situação eleitoral. Falando em advogados eleitorais, conheço pelo menos 3 que recomendaria a qualquer candidato. Estou falando de Dr. João Paulo Maia, estou falando de doutora Natália Paredes Pistorello e estou falando também de Lauro José da Mata. Vou repetir, hein? Você que precisa de advogado eleitoral bom, Dr. João Paulo Maia, doutora Natália Paredes Pistorello e doutor Lauro José da Mata. Meu amigo Martinho. Lauro vai até palestrar agora em BH no tema eleitoral, no final do mês. Os 3 aqui estão em pé de igualdade. Meu caro Martinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado conosco aqui essa 1 hora, dando informações valiosas, especialmente aqueles políticos ou que desejam ingressar numa carreira política, que vão enfrentar o sufrágio popular das urnas agora em 2024, onde o povo exerce o seu direito soberano do voto democrático e secreto, né? E você veio aqui hoje, nos passou informações importantes, não só para aqueles que serão candidatos, enfim, mas para aqueles que vão votar e que pretendem também fazer alguma doação financeira para esses candidatos. Esse programa vai subir na plataforma do YouTube, é só você digitar TV Cuiabá, tudo junto, TV Cuiabá, espaço TV, tá? Gostaria que a nossa técnica, a partir de hoje, colocasse sempre ao final do programa ali, esse endereço no YouTube, que é TV Cuiabá, tudo junto, espaço TV, que é o endereço, e vai lá e se inscreve no nosso canal, né? Ele está crescendo organicamente, sem muita propaganda, a gente conversando aqui e tal, mas é importante que você se inscreva, que está sempre tendo uma entrevista de importância nas mais diversas áreas do conhecimento, em que nós pudermos trazer pessoas aqui. Amanhã, por exemplo, nós deveremos trazer aqui a Tenente Coronel Radasha, que é uma mulher comandante do 3º Batalhão, maior batalhão da PM no estado de Mato Grosso, e que vem fazendo um trabalho espetacular, né? Então amanhã nós vamos entrevistá-la, vamos conversar com ela. Desculpe, a Tenente Coronel Radasha vai ser na quarta-feira, dia 8. Não perca essa entrevista. Amanhã, que é o dia 7, na terça-feira, nós vamos entrevistar a doutora Milane Chaves, que é a superintendente, a chefe do IBGE aqui no estado de Mato Grosso. Então vai detalhar para a gente tudo sobre o censo de 2022, o que também serve de base para muitas questões e servirão de base para muitas questões eleitorais, haja vista que com base neste censo aumentou-se o número de vereadores em várias câmaras municipais, né, em Cuiabá principalmente, e também no parlamento estadual. Então, uma entrevista amanhã com a doutora Milane Chaves, do IBGE, no dia 8, na quarta-feira, com a Coronel Radasha Suzana, que vem fazendo um trabalho espetacular, digno de louvor na área da segurança pública. Martinho, muito obrigado. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. E assunto nós temos bastante, né? Tamo junto. Obrigado.